Olá, sexto ano. Bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro, a nossa aula de oficina de negócios, nós vamos continuar falando um pouco sobre motivação. Então, na última aula, eu deixei a frase para vocês: o que você quer ser quando crescer? Lembrando que essa frase está relacionada ao que você quer ser quando crescer, está relacionada ao seu futuro. Talvez você já tenha uma ideia do que você quer para a sua profissão futuramente, mas ainda é muito cedo para vocês pensarem nisso. Então, alguns podem se perguntar, mas eu ainda não estou muito, está muito cedo para perguntar sobre isso. A motivação é uma força interior que se modifica a cada momento, durante toda a vida, onde direciona e intensifica os objetivos de um indivíduo. Dessa forma, quando dizemos que a motivação é algo interior, ou seja, está dentro de cada pessoa de uma forma particular, erramos em dizer que alguém que nos motiva ou desmotiva, pois ninguém é capaz de fazer isso. Existem pessoas que pregam a automotivação, mas tal termo é errado de empregar, já que a motivação é uma força que seja interior, e o emprego desse prefixo está descartado. O homem se motiva quando suas necessidades são todas supridas de uma forma hierárquica. Então, precisa-se de algumas necessidades: autorrealização, autoestima, sociais, segurança e filosóficas. E tudo isso nós vamos estudar aos poucos nesse nosso módulo de empreendedorismo. As necessidades, elas devem ser escritas, ou seja, tem que ter aí todo um processo motivacional. Porém, cada indivíduo pode ter uma necessidade a mais de fazer algo e pode ser bastante flexível. A motivação pode se dar por fatores higiênicos, que são estímulos externos que melhoram o desempenho do indivíduo, mas que não faz com que ele se motive. A nossa atividade de classe. Hoje, dia 22 de fevereiro. Primeira questão. Quem te deixa mais motivado?
Quem te deixa mais motivado? Questão de número 2. O que te deixa mais motivado? Na questão 1, você vai ter que identificar qual é a pessoa que te deixa mais motivado. E na questão 2, pode ser algo que te deixa mais motivado. Três. O que é motivação para você? O que é motivação para você? Então, você vai começar no seu caderno resolvendo essas 3 questões. Fatores emocionais podem ser internos, ou seja, são sentimentos gerados dentro do indivíduo a partir do reconhecimento de autoavaliação realizada através dos seus atos. Uma pessoa identificou 3 necessidades que seriam pontos-chave para a motivação: o poder, a aflição e a realização. Para ele, essas necessidades são secundárias, mas são adquiridas ao longo da vida e podem trazer prestígio, status e outras sensações que o ser humano gosta de sentir. Dentro dessa parte do empreendedorismo, vamos trabalhar com os textos motivacionais, que muitos deles são conhecidos como fábula. Você sabe o que é uma fábula? Você já leu alguma fábula? Você já trabalhou com fábula? Então, fábula são histórias onde geralmente os personagens são animais e são textos de âmbito aí motivacional, onde sempre tem uma moral da história no final. Vamos observar um pouco da definição e alguns exemplos se tratando de fábula. A fábula é um texto basicamente fictício, cujos personagens deles são animais. Outra característica desse gênero é que quase sempre apresenta um ensinamento moral, fazendo alusão a comportamentos humanos por meio de construções de metáforas ou simbólicas. Dessa forma, os animais que usam a metáfora a partir das condutas humanas representam as virtudes e os vícios do ser humano.
A importância da fábula na formação moral da sociedade é muito grande. E na Idade Média, as lições morais dos textos eram copiadas com letras vermelhas ou douradas para dar destaque a um comportamento. Esse tipo de comportamento pode ser um comportamento correto ou um comportamento errado. Então, aqui nós temos uma representação, uma imagem, certo? Que está representando uma fábula onde tem aí os animais. Então, é um texto curto, os personagens, eles têm uma reflexão acerca de qualquer assunto junto com a moral. Então, essa moral da história, ela serve justamente para isso, para motivar. Então, nós vamos trabalhar com essa parte de fábula junto com a nossa motivação. Então, se você não conhece o que é uma fábula, nós vamos trabalhar com ela no nosso primeiro capítulo, na nossa disciplina de oficina de negócios. Então, a fábula, ela precisa apresentar o processo, ou seja, ela tem que ter a moral que o texto vai transmitir. Para que seja feito, ela tem que ter algumas características que vocês tanto vão trabalhar na disciplina de oficina de negócios, quanto na disciplina de gramática, língua portuguesa. A narrativa precisa ser alegórica e pode ser escrita em prosa ou verso. Os animais precisam apresentar comportamento antropomórfico, ou seja, eles têm um comportamento humano. Eles falam como se fossem humanos. Eles têm as atitudes refletindo as atitudes dos humanos. As virtudes, as qualidades e os defeitos de caráter são dos humanos, que os animais estão ali só para representar. Por ser uma coisa múltipla, exemplo, pode ter várias coisas aí, eles podem ter um texto totalmente mistificado. Pode falar de várias coisas relacionadas ao ser humano no mesmo texto. Então, há muitas manifestações de personagens, pois os personagens eles estão representando ali atitudes de um conjunto de pessoas. E sempre vai haver uma lição de moral no final do texto. Embora a fábula seja um gênero literário, ele é um texto curto, em que os personagens vão ter uma reflexão em cima da moral. Pode utilizar diversas figuras de linguagem, mas é preciso escolher personagens inanimados ou animais para fazer parte ali do enredo. A fábula, ela traz o narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Geralmente na terceira pessoa é o mais comum. Os personagens vão sempre retratar o comportamento humano. O tempo e espaço na fábula costuma ser florestas, bosques, parques e etc. Então, a fábula pode ser estruturada por uma prosa ou um verso, mas sempre tem que ter uma moral bem clara e explícita no final do texto. Então, alguns autores, que escrevem fábulas famosas, nós temos aí La Fontaine, que é um dos mais famosos, francês, que escreveu A Lebre e a Tartaruga, O Lobo e o Cordeiro, O Leão e o Rato. No Brasil, nós temos as histórias de Monteiro Lobato. Então, as histórias de Monteiro Lobato, temos a Coruja e a Águia, a Galinha dos Ovos de Ouro e a Raposa e as Uvas. Então, nós temos aí tanto o brasileiro como o escritor francês,
Os dois aí são muito famosos quando se trata de fábula. Como é que vamos fazer uma fábula e nós vamos trabalhar com isso também? O primeiro passo é escolher o tema e a moral que você quer transmitir, pois isso é que seu texto vai estar baseado. É isso que vai fazer com que os leitores se identifiquem. Depois você vai ter que ter os personagens da sua narrativa. E é importante ter em mente qual vai ser as características desses animais. Um exemplo, se você escolheu um animal, você tem que saber a característica que ela vai ter. Se você escolher outro animal, você tem que saber já qual é a característica que ela vai ter. Depois você vai ter que criar um ambiente onde isso vai acontecer. Então, notando que o ambiente geralmente pode ser um ambiente simples e objetivo. E depois, não esqueça de usar todas as pontuações e as normas que vocês aprendem na língua portuguesa. Uma coisa que é muito importante é saber escolher o título que seja criativo para a sua fábula. Então, vamos observar o desenho aqui, a ilustração, a fábula, a raposa e o corvo. Essa fábula é de Esopo, que também é muito conhecido por ser um autor aí de fábulas. Esopo. A raposa e o corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: "Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros." Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: "Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência." Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Então, veja aí, uma história simples, o título, os personagens, a raposa e o corvo, e a moral da história: cuidado com quem muito elogia. Então, vamos ver agora o que nós vamos continuar fazendo na nossa atividade de classe e começar a nossa atividade para casa. Questão 4. A raposa e o corvo. A raposa e o corvo foi a fábula que nós vimos agora, certo? A fábula que nós vimos agora, a raposa e o corvo.
explique o que você entendeu do texto. Explique o que você entendeu do texto. Nós temos o personagem, o título, a moral da história, mas você vai falar um pouquinho do que foi que você entendeu ali, que ele fala, cuidado em quem muito te elogia, não é isso? Ela elogiou tanto o povo, mas era só para ele soltar a comida para que ela pudesse pegar. Então, você vai explicar um pouco aí o que você entendeu do texto. E também no caderno de vocês, na nossa atividade de classe. Como hoje é segunda-feira, nós já podemos estar utilizando os nossos livros. Então, se você quiser pegar uma ajuda do seu livro para responder alguma atividade, ok. Se não, todas as questões são questões pessoais. Ou seja, você vai escrever o que você tem vontade e o que você acha sobre aquele assunto. A nossa atividade de casa. Você vai pesquisar uma fábula. Você vai pesquisar uma fábula, certo? Recorte e cole no seu caderno. Lembrando que a atividade é para a nota, você precisa mandar a foto pelo aplicativo para não perder o seu ponto. Então, não é para você escrever uma fábula, não é para você criar a fábula, essa parte a gente vai trabalhar depois, certo? Por enquanto, você vai pesquisar, pode ser em livros, ou você pode pesquisar na internet, imprime, recorta e cola no seu caderno, com o título, a historinha e a moral da história. Se quiser colocar alguma ilustração, é isso, se tiver algum desenho que você queira representar, né? E tem a foto que você queira colar também, não tem problema. Pode colar também a imagem da sua fala, mas é somente para recortar e colar, porque as demais partes da fábula, os autores, como é que faz, a criação, nós vamos trabalhar depois. Então, essa atividade para vocês fazerem agora, como atividade de classe, vocês já podem ir assistindo o vídeo, copiando e respondendo a atividade de classe. Depois, você copia a atividade de casa. Se puder fazer logo após o término do vídeo, ótimo, porque não fica com atividade pendente. Se não, deixa aí a atividade de casa no seu caderno para você fazer e mandar a foto pelo aplicativo. Então, se puderem dar uma olhadinha no nosso primeiro capítulo, quem já tem o livro, o nosso capítulo 1, do nosso livro de Oficina de Negócios, certo? Também é o ideal. O livro é muito interessante. Algumas pessoas já conhecem, outras vão começar a conhecer esse ano. Então, não deixem de fazer as atividades. Uma boa semana, boa segunda-feira e boa aula a todos. Até a próxima aula de Oficina de Negócios. Não esqueçam, é toda segunda-feira.